a Guerra do Contestado. O que foi a Revolta do Contestado? A Guerra do Contestado foi um conflito ocorrido na fronteira dos estados do Paraná e Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1914, envolvendo a disputa de terras naquela região rica em erva mate e por onde seria construída a estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. A construção da ferrovia atraiu milhares de pessoas para trabalharem nessa empreitada, mas logo após a inauguração, os trabalhadores ficaram desempregados, provocando uma crise social. Vários beatos e monges surgiram na região, atraindo essa massa de operários por causa dos seus discursos messiânicos. O governo federal enviou tropas para dispersar as comunidades, dando origem à Guerra do Contestado. Após várias derrotas, as tropas federais conseguiram vencer os sertanejos em 1916. Antecedentes da Guerra do Contestado. No final do século XIX, as ferrovias começaram a se espalhar pelo território nacional, possibilitando a melhor comunicação entre os estados brasileiros e o escoamento da produção agrária para a exportação. A construção dessas estradas de ferro atraiu um grande contingente de pessoas, que saiu dos lugares empobrecidos onde moravam em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias. Logo após a proclamação da República, ocorreu a separação entre o Estado e a Igreja, afastando o governo da Igreja Católica. Contudo, a religiosidade era uma marca forte na população no interior do Brasil. A crença do sertanejo era o motivo para que supostos líderes espirituais conseguissem adeptos para suas promessas de uma vida melhor, sem os sofrimentos causados pela pobreza. Os sertanejos acreditavam nesse discurso e aderiam ao modo de vida proposto por esses líderes, sendo capazes de se armar para defender as comunidades onde habitavam. Os primeiros governos republicanos enfrentaram revoltas no interior do Brasil, o que poderia ameaçar sua estabilidade. Por isso, as tropas federais eram enviadas para essas regiões no intuito de derrotarem os revoltosos, usando todo o aparato disponível. No entanto, quando os soldados começavam os confrontos, logo eram derrotados, porque não estavam acostumados com o clima seco do interior e não tinham o total conhecimento do território onde lutariam. Ao contrário dos rebeldes, que conheciam a terra onde pisavam como a palma da mão, isso permitia as tocaías contra os inimigos. A Guerra dos Canudos, ocorrida entre os anos de 1896 e 1897, mostrou ao governo que suas tropas poderiam enfrentar sérios problemas quando lutavam contra os revoltosos que moravam no sertão brasileiro. Disputas por terras eram comuns no Brasil no começo do século XX. Além da economia, outros fatores colaboraram para os conflitos, como as questões sociais, religiosas e políticas. Líderes da Guerra do Contestado. A região do Contestado era um terreno fértil para o surgimento de monges ou beatos, que, usando a fé dos sertanejos, faziam promessas de uma vida melhor caso fossem seguidos. Foi assim que o José Maria do Santo Agostinho ganhou força e seguidores nessa região. À medida que seu nome se fortalecia entre os trabalhadores sertanejos, maior era o incômodo de coronéis e da Igreja Católica, que viam diminuir as suas influências na região. A temática mais usada por José Maria em suas pregações era o fim do mundo, que, segundo ele, acontecia nos anos 2000. O medo da destruição provocada pela ira divina fazia com que seus seguidores reforçassem sua obediência ao líder messiânico. José Maria era contra a República, e isso incomodava o governo, que não tardou em enviar tropas para derrotá-lo. José Maria do Santo Agostinho fundou a comunidade do Quadrado Santo, onde seus seguidores viviam na agricultura e do furto de gado das fazendas da região. A Guerra do Contestado. Logo após a inauguração da estrada de ferro, os trabalhadores foram dispensados das obras e perderam suas terras, que foram doadas para a empresa Brazil Railway Company.
Isso revoltou os trabalhadores, que, orientados por José Maria, iniciaram um levante armado para contestar. Bem, por isso o nome da guerra, a decisão tomada. José Maria declarou à comunidade em que ele e seus seguidores moravam como governo independente e se declarou antirrepublicano. O coronel Francisco Albuquerque temia a perda do comando da região e enviou um telegrama ao governo paranaense para que este enviasse tropas e derrotasse o levante, logo visto como monárquico. O presidente da República Marical Hermes da Fonseca, de acordo com sua política das salvações, intervindo militarmente nos estados para derrotar seus inimigos, enviou tropas para a região no intuito de derrotar a comunidade de José Maria. O líder messiânico e seus seguidores se mudaram para Irani, que na época pertencia a Palmas e estava próximo à fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Como as terras da fronteira estadual eram alvo de disputas, José Maria fez a sua ocupação. E a resposta disso, a polícia paranaense foi enviada para dispersar os invasores. Com o agravamento da situação, o governo federal com os dois estados enviou tropas com muitas armas para derrotarem os inimigos, mas não obtiveram êxito. Logo nos primeiros confrontos, José Maria foi assassinado, mas sua mensagem permaneceu viva entre seus seguidores, o que os motivou a continuarem na luta. Depois de inúmeros confrontos com mortes e violência, sendo elas o combate do Irani, do Taquaraçu, a combate de Caraguatá e uma expansão rebeldia, as tropas federais conseguiram derrotar os seguidores de José Maria do Santo Agostinho. Fim da Guerra do Contestado. Logo após o uso de armamentos pesados e aviões de artilharia, os revoltosos foram derrotados em 1916, matando milhares de sertanejos de forma violenta. Causas da Guerra do Contestado. Disputa pelas terras próximas à fronteira de Santa Catarina e Paraná, ricas em erva mate. Segundo motivo, crise social provocada pelo desemprego daqueles que trabalhavam na construção da ferrovia e, logo após a inauguração, estavam sem trabalho. Terceiro motivo, a construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, feita pela empresa norte-americana Brazil Railway Company. Quarto motivo, envio de tropas federais para derrotar a comunidade de Quadrado Santo, fundada pelo líder messiânico José Maria do Santo Agostinho. Consequências da Guerra do Contestado. Após os conflitos violentos e sangrentos que marcaram a Guerra do Contestado, a principal consequência foi a assinatura de um acordo entre paranaenses e catarinenses, resolvendo as questões de fronteira que, há anos, estendiam-se pela justiça. Nas terras contestadas, surgiram cidades como Mafra, Chapecó e Porto União. Fato divertido. O Titanic afundou em 1912, o mesmo ano que a Guerra do Contestado se iniciou.